A acessibilidade comunicacional, principalmente, ela é a base da equidade, porque imagina quem você seria se você nunca pudesse ter se comunicado com alguém, nunca pudesse ter expressado sua opinião e nunca pudesse ter recebido informação, nunca pudesse ter lido um livro, nunca pudesse ter conversado sobre algum assunto. Então, a acessibilidade comunicacional, ela não é um detalhe, não é alguma coisa que entra no final para completar um processo de construção de equidade. Ela é parte inerente, ela é o marco zero da equidade, porque ela garante que as pessoas sejam representadas naquilo que elas são e possam comunicar o que pensam e possam saber o que as outras pessoas estão pensando. Entretanto, esse não é um pensamento habitual. A acessibilidade comunicacional, ela é muito esquecida mesmo, nesse papel de estrutura, como estruturante do processo de equidade. Essa que você ouviu é a Cláudia Werneck, fundadora da Escola de Gente. Ela é a nossa convidada do episódio de hoje de O Futuro se Equilibra, sobre o papel da acessibilidade na busca por equidade na educação. Eu sou a Tatiana Klix, diretora do Porvir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quando falamos em acessibilidade, estamos falando da condição necessária para qualquer processo de inclusão. Trata-se também da eliminação de barreiras que impedem as pessoas de realizarem atividades e exercerem funções na sociedade. Nesse sentido, o direito de falar e ser ouvido, de compreender, de fazer parte de conversas, é o ponto de partida da acessibilidade. O Brasil tem muitos mecanismos que defendem e asseguram os direitos das pessoas com deficiência. Para citar um exemplo, temos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, promulgada em 2015, que se propõe a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais dessas pessoas. A lei visa a inclusão social e a garantia da cidadania. E a escola está dentro disso. O capítulo 4 dessa mesma lei fala especificamente sobre o direito à educação. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e o aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Aqui no podcast, nós sempre ouvimos uma história real, inspirada em pessoas reais e que nos ajudam a ver na prática como é a vida de alguém que tem algum desses marcadores sociais e como isso afeta a sua vida escolar. Hoje vamos conhecer a Bianca Dias Tagliacouso, de 25 anos, que tem síndrome de Down e é formada em educação física. Quem interpreta é a Flávia Souza. Meu nome é Bianca Dias Tagliacouso e tenho 25 anos. Tenho síndrome de Down e até me formar em educação física na faculdade eu estudei em 5 escolas diferentes, todas elas do ensino regular. No ensino infantil, minha mãe conta que esse foi o período em que eu sofri menos preconceitos. As crianças só queriam brincar, então não dava tanta atenção às diferenças, né? Foi lá onde me alfabetizei e encontrei a minha melhor amiga da vida, a Marina. Estudávamos na mesma sala e continuamos amigas até hoje. Nós somos muito idênticas, incluindo o gosto por comida japonesa. Entrei lá com 6 anos de idade e na minha turma somente eu tinha síndrome de Down. Alguns professores também marcaram muito, como a Nancy, a primeira professora que eu adorei, e a Landa, que foi quem me alfabetizou e eu mantenho contato até hoje. Ainda do ensino fundamental 1, mudei mais de uma vez de escola. Tive medo de início.
Neste colégio, como muitos outros que eu estudei, haviam poucas pessoas com deficiência, mas apesar do receio, lá também fui feliz. Fiz muitas amizades, vivi aventuras com meus amigos com quem eu estudava, fazia festa e viajava junto. Muitos dos professores dos quais tive contato me inspiraram de diferentes maneiras. O professor Dorival de História me contava coisas fascinantes, Por causa dele, eu quero conhecer o mundo. Minha mãe lembra que ele era um dos professores mais durões do colégio, mas sempre me tratou de igual para igual. Também conheci a professora Rosângela, que me dava aulas de ciências. Eu sempre gostei da área de saúde. E mais para frente, acabei seguindo esse caminho na minha profissão. Foi muito divertido esse período, mas aí chegou a hora de encarar o ensino médio, tive que trocar de escola de novo. Fiquei triste por ter que abandonar todas as experiências boas que vivi. Era um novo desafio que se apresentava para mim. Eu tinha 15 anos e surgiram muitas dificuldades. O currículo não era adaptado para mim, mas como eu tinha algumas dificuldades, as avaliações precisavam ser modificadas, como o ajuste nos enunciados, por exemplo. Eu participava de trabalhos em grupo, mas faziam muito bullying comigo. Os professores eram abertos ao diálogo, mas os colegas não. Eles faziam muito bullying comigo mesmo. Fiquei até o 2º ano nessa escola, mas junto com a minha família entendi que ali não era um bom lugar para mim. Eu nunca pensei em desistir, porque sempre gostei muito de estudar. No 3º ano do ensino médio, ingressei mais uma vez em uma nova escola, onde terminei o colégio. Eu acho que aqueles que puderam me conhecer melhor tiveram a chance de entender como é conviver com alguém com ritmo diferente. De certa forma, essa convivência foi boa para mim, mas também foi boa para outras pessoas. Depois do ensino médio, chegou a hora de prestar o vestibular. No começo eu havia pensado em tentar seguir a tradição da minha família e estudar na Unicamp, em Campinas. Minha mãe estudou lá e meu pai também. Mas como moro em Indaiatuba, que fica a 30 quilômetros de lá, decidi fazer uma faculdade por aqui mesmo na cidade. Com 18 anos, lá estava eu entrando no curso de Educação Física. Eu escolhi esse curso porque eu gostava de musculação e queria ser personal trainer. Meu sonho era trabalhar com pessoas com e sem deficiência. A faculdade não foi muito diferente de todos os inícios de curso. Eu tive dificuldade para fazer trabalhos porque as pessoas não queriam fazer trabalhos de grupos comigo. Foi difícil conhecer pessoas e fazer com que elas me conhecessem. Foi difícil, mas eu sempre soube que eu iria conseguir. Na minha casa, a minha família sempre trabalhou para que eu entendesse que não era ruim ter Down. Eu sempre compreendi e me entendi como alguém com Down, que tinha uma consciência, mas também sabia das minhas limitações. Na faculdade, por exemplo, eu gravava e escrevia as aulas e no dia seguinte estudava com um professor particular. Com 22 anos me formei. Meu trabalho de conclusão de curso foi os benefícios do exercício resistido para pessoas com síndrome de Down. A minha conclusão foi de que é muito bom fazer exercício físico para combater a hipertrofia, para a questão também muscular, também uma questão social. Logo que me formei, trabalhei numa academia, mas parei por conta da pandemia. Hoje eu atuo como assistente técnica do time de futsal Down da Ponte Preta de Campinas. Ajuda a montar o treino, na preparação física e a montar o time. Meu sonho para o futuro é ser preparadora física da seleção brasileira de futsal Down. Também quero ter meu próprio estúdio de personal e também quero conhecer o Tite, o Neymar e Thiago Silva. A Bianca estudou em toda a sua vida em escolas regulares. E quando foi para a faculdade, também estudou em uma instituição regular. Assim como ela própria disse, esse convívio com pessoas diferentes foi tão positivo para ela quanto o contrário.
A presença dela também é positiva para o restante da turma. Em setembro de 2020, o governo federal brasileiro instituiu a Política Nacional de Educação Especial, que deseja matricular crianças e adolescentes com deficiência em classes e instituições especializadas. Esse decreto não só vai contra a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e a própria Constituição Federal, que garante a educação como um direito assegurado pelo Estado, como também funciona para segregar pessoas com deficiência. Eu quero fazer um alerta, porque uma escola que não quer uma criança com deficiência, para mim, não quer nenhuma criança. Uma escola que não gosta de uma criança com deficiência, não gosta de nenhuma criança. Só que disfarça muito bem. Mas quando chega na deficiência, se ela diz que só não quer a criança com deficiência, a sociedade aceita, porque parece que ela quer todo mundo, só não quer aquela. Então gera um pouco de compaixão. A escola é tão boa, só ali que ela não quer uma criancinha, não. Isso é um reflexo do que a escola não quer. Então, eu sempre comento assim com os grupos de diversidade, pessoal de gênero, de etnia, de raça, de origem, de endereço. Eu falo, gente, fiquem atentos, porque esse decreto que tentou ser implementado, não é que ele não queira só as crianças com deficiência. Isso é um portal que se abre para não se querer quase nenhuma outra criança. E a gente não pode deixar nenhum portal de segregação ser aberto no âmbito escolar, porque isso é algo que não tem volta, ou demora muito para você voltar a um status mínimo de garantia, de busca de equidade. O artigo 206 da Constituição Federal de 1988 garante igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Já o inciso 3 do artigo 208 aponta que é dever do Estado o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Criar espaços separados não é um caminho para a equidade. A Cláudia Werneck pontua o quão importante é dar condições adequadas para todos e todas, independente da existência de deficiências ou não. Ela traça um paralelo. As escolas têm que fazer um exercício bem bobinho, um exercício bobinho assim, ó. Todas as crianças que estão nessa escola são humanas? Sim, não tem jacarés, elefantes, hipopótamos. São humanas, são gente. Se elas são humanas, elas têm o mesmo valor humano, certo? Porque o valor humano é imutável. Eu posso botar mais um olho na cabeça de alguém que ele não fica mais humano. Eu posso tirar um olho da pessoa que ela não fica menos humana. A gente tem essa mania de julgar e de achar que algumas crianças, porque têm deficiência, porque têm alguma doença crônica, ou porque são, de algum modo, consideradas em desvantagem, que elas são menos humanas, no sentido de que valem menos. A gente pensa isso, mas não assume. Mas teorizando sobre o assunto, nós sabemos que não há nada que você possa fazer para aumentar ou diminuir o valor humano de um ser humano. Nasceu humano, assim ficará. Ele pode ser mais bonito, pode ser mais feio, mas nada muda, ele é um ser humano. Se ele é um ser humano, ele tem o mesmo valor e nada muda. Então, toda forma de comunicação humana tem o mesmo valor. Não existe forma de comunicação mais humana ou menos humana. Se eu vou construir uma escola para humanos e humanas, a comunicação acessível é aquela que dá conta de todos os modos humanos das pessoas humanas se comunicarem. Então eu tenho que ter uma comunicação acessível na escola como a base de tudo. A pandemia nos trouxe alguns exemplos de como diversos setores da sociedade ainda não estão atentos a essa questão. E uma comunicação acessível deve ser pensada não só para as crianças e adolescentes com deficiência em período escolar. Deve abarcar a todas e todos que fazem parte do processo educativo. Crianças com deficiência já são uma das populações mais vulneráveis do planeta, mesmo sem pandemia. E a maior parte desse grupo populacional vive em países em desenvolvimento como o Brasil, nas regiões de maior pobreza. Então, na pandemia, se você juntar
a baixa conectividade das casas e dos lares nas regiões periféricas, né, urbanas e rurais. Mas a falta mesmo de não só Wi-Fi de celular, mas Wi-Fi do lar, da casa, e você trancado em casa sem poder sair, e pouco equipamento para dividir com família, ou nenhum equipamento para dividir com a família para estudar, mas a questão do online oferecido pelas escolas não terem acessibilidade comunicacional, que é algo que eu não consigo aceitar, entender, admitir, como que com a maior tranquilidade escolas particulares, sobre ensino público eu não posso garantir, mas escolas particulares eu vi muito isso, aulas à distância sem nenhuma acessibilidade, e a acessibilidade ela não é apenas para o estudante, para estudante, é também para a família. Você pode ter uma criança que mora, ela não tem nenhuma deficiência, mas ela mora com uma avó que tem catarata, que não consegue enxergar mais nada, que não conseguiu se operar e que não tem dinheiro para se operar. Então, a acessibilidade não é só para estudante, também para quem está na família, porque eu sei que as famílias foram muito envolvidas nesse online. A comunicação não acessível, acima de tudo, isola. Isola pessoas com deficiência e também suas famílias. Quando se pensa em acessibilidade em questões estruturais, Cláudia afirma que esse contexto já está sendo um pouco mais compreendido pelas instituições, mesmo que ainda precise de muitas melhorias. Agora, quando se pensa em comunicação inclusiva e acessível, há pouquíssimo esforço para transpor essas barreiras que dificultam o acesso à educação. Se a pessoa não tem direito de acessar, também não terá condições de fazer parte do grupo. Estará, portanto, isolada. E isso é o oposto da garantia de equidade. Existe um jeito de quebrar preconceitos, que é conhecer as diferenças. Estar em contato com o que é diferente é sempre um movimento positivo. Foi um homem com síndrome de Down quem mudou a perspectiva de Cláudia Werneck, quando ela atuava como jornalista. A chama da comunicação inclusiva, a chama da comunicação acessível, que é o que eu mais entendo, é o que mais me move, dentro do contexto da equidade, da inclusão, dos direitos humanos, é uma chama que foi acesa por um fósforo interno em 1991, quando uma pessoa com síndrome de Down disse para mim que a síndrome de Down era como a AIDS, e eu falei, que isso, a AIDS mata? Naquele tempo a AIDS não tinha cura, não tinha coquetel. Ele falou, mas querer se comunicar e não conseguir é morrer. Desde que eu vi essa frase, ele riscou um fósforo dentro de mim, esse homem com síndrome de Down, Felipe Badim, que é um cara que tá bem hoje, inclusive, há alguns anos não falo com ele. Eu tenho a sensação que essa chama, ela me alimenta e eu a alimento, e isso é uma forma de existir. É como se fosse um monstro guloso que tem que ser alimentado com muita vontade de fazer inclusão para que ele não me devore. Então eu me sinto assim, totalmente embebida, envolvida e preocupadíssima, porque eu vi a diferença das crianças que começaram a frequentar a educação inclusiva, não de forma perfeita, até porque a inclusão é um ciclo que não se acaba, então é um processo diário, assim como a equidade também entendo que é, assim, e no final não tem prêmio, a pessoa, não existe prêmio para a pessoa que mais pratica equidade, a pessoa que mais pratica inclusão, não, o prêmio é continuar fazendo, e é no processo que você se fortalece. A Cláudia viveu muitas histórias transformadoras que nos fazem refletir sobre a importância de ter contato com pessoas com deficiência. Ter uma formação adequada também é importante. Se você puder fazer um exercício de memória, consegue lembrar quando foi que em sua vida teve acesso a uma formação voltada à comunicação acessível e inclusiva? A resposta que você conseguir já diz muito sobre onde estamos. Mesmo que exista uma distância, é necessário ir atrás de formação e também garantir que as novas gerações entendam essa necessidade. A comunicação acessível, ela deveria ser
um tema de todos os anos da formação de professores, do magistério, da pedagogia, né? Não nada eletivo, mas é básico, como deveria ser também da formação de nós, jornalistas. Então, assim, é como se não existisse esse tema como tema de formação cidadã, nem profissional. É importante que os estudantes e as estudantes sejam também formados para criarem soluções de comunicação acessível. As pessoas adultas já estão tão distantes dessa sensação de pertencimento natural, né, que é dada muitas vezes pela comunicação, que tem algumas soluções que a gente não consegue criar. Mas uma criança consegue. Vou contar uma história para você, que é uma história que não é minha, mas a gente circula muito entre a gente, que é uma história antiga de uma escola pública em Belo Horizonte, que tinha uma criança com espectro de autismo, mas sendo um espectro autista, e essa criança, ela, na sala de aula, ela às vezes dava uns gritos. E a escola, tudo bem, todo mundo lidava, uma coisa natural, não era um problema, nem era uma esquisitice, era algo da personalidade daquela estudante. Era um menino. Até que um dia tem uma festa na escola e parece que a secretária de educação, o prefeito, vão visitar a escola, ia ter um grande evento, e as professoras começaram a pensar como é que ia ser quando essa criança gritasse, que rebuliço ia ter, ia assustar. Começaram a conversar sobre o que fazer nessa situação, porque para elas era certo que a criança tinha que estar no pátio junto com as outras. Uma das professoras, depois de elas quebrarem a cabeça e não conseguirem encontrar a solução, elas resolveram conversar com as outras crianças da mesma turma e perguntaram: vocês sabem como a gente faz para ele não gritar? E as crianças falaram: vocês não sabem não? É só dar a mão para ele. A Cláudia é autora de 14 livros sobre inclusão e tem uma história sobre a escrita que também diz muito sobre o caminho que ela fez para chegar ao ativismo pela inclusão. É uma história de quando ela era criança. Quando eu tinha 11 anos, o homem foi à Lua. Eu morava no Grajaú e minha mãe e meu pai me acordaram para ver os astronautas pisando na Lua de madrugada. Poucas crianças foram acordadas pelos seus pais, mas eu e meu irmão fomos. No dia seguinte eu falei para meu pai: pai, eu preciso contar para os astronautas a emoção que eu estou sentindo deles estarem na Lua. E meu pai poderia ter falado: imagina, minha filha, eles estão muito ocupados. Você mora num país pobre, subdesenvolvido, nem telefone não funcionava naquela época, não tinha linha de telefone, você pegava o telefone e ficava conversando enquanto vinha uma linha para você ligar. Mas meu pai, ao contrário, falou: não, minha filha, é muito importante que eles saibam o que você está sentindo. Eu fiz uma carta que eu tenho até hoje, minha tia Zilda traduziu para o inglês, trabalhava na Embaixada Americana, mandamos para os astronautas e meses depois eles me responderam. Quando eu consegui me comunicar com os homens mais importantes do planeta, a sensação de pertencimento foi tão grande que nesse dia eu me tornei a ativista que eu sou hoje. É lógico que eu não sabia que eu ia estudar inclusão nem acessibilidade, mas a força da comunicação me deu força de pertencimento no mundo e me mantém até hoje assim. O Futuro se Equilibra é o podcast do Porvir sobre equidade na educação. A cada 15 dias chegamos até você com uma história real sobre um tema importante que impacta diretamente na vida de muitas pessoas, impedindo ou dificultando o acesso à educação. Esse programa conta com o apoio do Instituto Unibanco. Este episódio sobre acessibilidade está disponível nas plataformas de áudio, em texto no nosso site e também em libras e legenda em nosso canal do YouTube. Queremos que ele chegue ao máximo de pessoas possível, que essas histórias te inspirem a pensar a forma como olha para o mundo ao seu redor. Eu sou a Tatiana Clix, diretora do Porvir, e roteirizei esse episódio junto com o Juan Oliveira. A produção é da Larissa Werneck e da Gabriela Cunha, e a edição de som é do Gabriel Reis.
Eles são a Podmix. Obrigada, Bianca e Gláucia, por dividirem sua história com a gente, e a Flávia Souza pela interpretação. Não deixe de compartilhar esse podcast com outras pessoas. Isso nos ajuda a crescer. Agradeço pela escuta e até a próxima!